a manhã de 13 de junho de 1927 nasceu diferente em Mossoró. O sol surgiu vermelho como sangue no horizonte e os galos cantaram fora de hora 3 vezes antes do amanhecer completo. Dona Isaura Fernandes, acordando para preparar o café do marido, sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar. Rodolfo, tem algo errado no ar hoje, disse ela ao prefeito, que já estava vestido e conferindo papéis em sua mesa de trabalho. Rodolfo Fernandes levantou os olhos dos documentos e observou a esposa por um momento antes de responder. Também sinto, mas Aura, desde que recebi aquele telegrama de Limoeiro, não durmo direito. O telegrama havia chegado 3 dias antes, trazido por um mensageiro exausto que quase matou o cavalo de tanto galopar. Dizia apenas: Lampião passou por aqui com 50 homens, segue rumo norte. Deus proteja Mossoró. Assinado pelo delegado de Limoeiro do Norte, um homem que Rodolfo conhecera numa conferência administrativa anos antes e que não era dado a alarmes desnecessários. Desde então, a cidade vivia numa tensão palpável, como o ar pesado antes de uma tempestade de verão. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o Nordeste como Lampião, caminhava naquele exato momento pela caatinga ressequida a menos de 20 quilômetros de Mossoró. Seus 53 homens seguiam em fila indiana, os rifles Winchester brilhando sob o sol nascente, os punhais presos aos cinturões de couro cru, as alpercatas levantando pequenas nuvens de poeira vermelha a cada passo. Lampião parou no alto de uma elevação e observou o horizonte onde as primeiras construções de Mossoró começavam a aparecer como miragem no calor matinal. É hoje que vamos encher os bolsos, cabras, disse ele, ajustando os óculos escuros que usava para proteger o olho cego, ferido anos antes num confronto com a volante. Mossoró tem mais dinheiro que todas as cidades que já tomamos juntas. Colchete, seu braço direito, um homem alto e magro com cicatrizes que contavam histórias de dezenas de batalhas, aproximou-se cuspindo no chão seco. Capitão, o pessoal está dizendo que a cidade foi avisada. Pode ter resistência. Lampião riu, um som seco como galhos quebrando. Deixa eles resistirem. Já vi muito comerciante gordo pegar em arma. Na hora que ouvirem os tiros, correm como galinhas. Mas Jararaca, outro lugar-tenente veterano, não parecia tão confiante. Havia algo no vento, um presságio que ele não conseguia ignorar. Na noite anterior, tinha sonhado com o urubu circulando sobre seu próprio corpo e, no sertão, sonhar com o urubu nunca era bom sinal. Em Mossoró, Rodolfo Fernandes convocara uma reunião de emergência na prefeitura. A sala estava lotada com os homens mais importantes da cidade. Jerônimo Rosado, o maior comerciante de sal da região, Vicente Saboia, dono de 3 lojas de tecidos, Padre Mota, vigário da igreja de São Vicente, o delegado Joaquim Penha, homem corpulento que suava mesmo na sombra, e pelo menos outros 20 cidadãos proeminentes. Senhores, começou Rodolfo, de pé diante do grupo, vocês sabem por que estão aqui. Lampião vem aí, e ele vem para saquear nossa cidade. O murmúrio que percorreu a sala foi de medo misturado com indignação. Quanto ele vai querer? Perguntou Rosado, já calculando mentalmente quanto poderia perder. Não importa quanto ele queira, respondeu Rodolfo com firmeza surpreendente para um homem que governava uma cidade pacífica. Mossoró não vai pagar tributo a cangaceiro, não enquanto eu for prefeito. O silêncio que seguiu foi pesado. Padre Mota foi o primeiro a falar. Rodolfo, você está sugerindo que enfrentemos Lampião? O homem que já tomou dezenas de cidades? Estou sugerindo que defendamos o que é nosso, respondeu o prefeito. Temos 300 homens adultos nesta cidade. Se cada um pegar uma arma, somos 6 vezes o número deles. A discussão que se seguiu foi acalorada. Alguns defendiam pagar o que Lampião pedisse e evitar derramamento de sangue. Outros, liderados por Rodolfo, insistiam que ceder seria o fim de Mossoró como cidade respeitável. Se pagarmos hoje, ele volta amanhã pedindo mais.
argumentou o prefeito. E depois de amanhã, até não sobrar nada. Foi Vicente Saboia quem inclinou a balança. O velho comerciante, que raramente falava nas reuniões, levantou-se com dificuldade, apoiado em sua bengala. Meu pai construiu a primeira loja desta cidade com as próprias mãos. Eu não vou ser o Saboia que entregou tudo a um bandido. Podem contar com minhas armas e meus homens. A mobilização começou imediatamente. Mensageiros foram enviados às fazendas vizinhas convocando todos os homens capazes. As mulheres e crianças foram reunidas na igreja, o lugar mais seguro da cidade, com paredes grossas de pedra. Os homens começaram a cavar trincheiras nas 3 entradas principais de Mossoró, usando pás, enxadas e até as próprias mãos quando as ferramentas não eram suficientes. Sacos de areia, barris, carroças viradas, tudo servia de barricada. Atiradores foram posicionados nos telhados, nas janelas, na torre da igreja. Até os meninos do ginásio diocesano, alguns com apenas 15 anos, pegaram em armas velhas guardadas em sótãos e porões. José Martins, um vaqueiro que viera da fazenda Bom Jesus para vender gado, encontrou-se de repente no meio dos preparativos. "Eu vim vender boi, não trocar tiro com cangaceiro", murmurou para seu compadre Severino. Mas quando viu os homens da cidade, comerciantes de mãos macias que nunca haviam segurado uma arma, preparando-se para lutar, sentiu vergonha de sua covardia. "Me dá uma espingarda dessas aí", disse ao delegado. "Se é para morrer, morro defendendo gente de bem." Enquanto isso, o bando de Lampião se aproximava. O sol do meio-dia castigava impiedosamente, e os cangaceiros pararam para descansar numa pequena elevação a 2 quilômetros da cidade. Dali podiam ver Mossoró claramente, as casas brancas refletindo a luz, a torre da igreja se destacando contra o céu azul sem nuvens. "Tá muito quieto", observou Macilon Leite, um dos homens mais novos do bando, mas já veterano de várias batalhas. "Cidade com medo fica quieta mesmo", respondeu Lampião, mas havia uma ponta de incerteza em sua voz. Ele havia atacado muitas cidades e alguma coisa estava errada. Onde estavam as pessoas nas ruas? Por que não havia movimento nas estradas de acesso? Asa Branca, o batedor do grupo, voltou correndo da exploração que fizera. "Capitão, tem barricada nas entradas, e homem armado, muito homem armado." Lampião cuspiu no chão, ajustou o chapéu de couro e pegou o binóculo. Observou longamente a cidade, contando as posições, avaliando as defesas. "Querem brincar de guerra, é? Vamos ensinar esses matutos como se faz guerra de verdade." Mas no fundo, uma voz que ele raramente escutava sussurrava que talvez, desta vez, ele tivesse calculado mal. Na cidade, Dona Isaura Fernandes estava na igreja com as outras mulheres, rezando o terço. Seu filho mais novo, Antônio, de apenas 12 anos, chorava querendo ficar com o pai. "Mãe, eu já sei atirar. Pai me ensinou", insistia o menino. Isaura o abraçou forte, sentindo o coração partido entre o orgulho pela coragem do filho e o terror de perdê-lo. "Seu lugar é aqui, protegendo as mulheres", disse ela, tentando dar ao menino um senso de propósito. Do lado de fora, podiam ouvir os preparativos finais, homens gritando ordens, armas sendo carregadas, o ranger de carroças sendo arrastadas para formar barricadas. Eram 4 da tarde quando a primeira figura apareceu na estrada poeirenta que vinha do sul. Um homem sozinho, caminhando devagar, como se passeasse numa tarde qualquer. Mas o rifle que carregava e o chapéu de couro não deixavam dúvidas. Era um cangaceiro. Logo atrás dele, outros começaram a aparecer, primeiro aos pares, depois em grupos, até que toda a estrada parecia formigar com homens armados. Lampião vinha à frente, inconfundível com seus óculos escuros e o lenço no pescoço, caminhando com a confiança de quem já havia conquistado dezenas de cidades. O primeiro tiro partiu das trincheiras de Mossoró quando o bando estava a 200 metros da entrada principal. Não se sabe quem atirou,
se foi ordem de alguém ou nervosismo de um defensor inexperiente, mas aquele tiro mudou tudo. Por um segundo, houve silêncio absoluto, como se o próprio sertão prendesse a respiração. Então, o inferno se abriu. Os cangaceiros se espalharam como formiga quando se joga água no formigueiro, buscando cobertura atrás de pedras, árvores, qualquer elevação do terreno. Responderam ao fogo com a precisão de quem viveu anos trocando tiro com volantes e jagunços. Mas os defensores de Mossoró tinham a vantagem da posição. Das janelas, dos telhados, das trincheiras, uma chuva de chumbo caía sobre os atacantes. O ar se encheu de fumaça de pólvora, gritos de guerra, pragas e orações misturadas numa cacofonia de batalha. Colchete tentou um avanço pela lateral esquerda, onde as defesas pareciam mais fracas. Levantou-se gritando para seus homens o seguirem. Correu talvez 20 metros antes de ser atingido no peito. Caiu de joelhos, ainda tentando erguer o rifle antes de tombar de face no chão seco. Lampião viu seu braço direito morrer e, pela primeira vez em anos, sentiu o gosto metálico do medo na boca. Aquilo não era uma cidade apavorada esperando ser saqueada. Era uma fortaleza defendida por homens dispostos a morrer. Jararaca tentou outro avanço, desta vez pela direita, usando o cemitério como cobertura. Conseguiu chegar mais perto o suficiente para ver os rostos dos defensores nas trincheiras. Reconheceu alguns, comerciantes de quem havia comprado suprimentos em tempos mais pacíficos, antes de entrar para o cangaço. Um deles, seu João da farmácia, estava ali, segurando uma espingarda velha com mãos trêmulas, mas determinadas. Jararaca hesitou por um segundo fatal. A bala que o atingiu na perna veio de algum lugar que ele não viu. Caiu gritando, tentando se arrastar para a segurança. Mas os defensores continuaram atirando até que ele parou de se mover. Na igreja, as mulheres ouviam o tiroteio e rezavam com fervor redobrado. Algumas choravam baixinho, outras mantinham-se em silêncio pétreo, todas unidas no mesmo terror de perder maridos, filhos, irmãos. Dona Isaura apertava o terço com tanta força que as contas deixaram marcas em suas mãos. A cada rajada de tiros, ela estremecia imaginando Rodolfo caído, sangrando naquele chão que ela varria todas as manhãs, na frente da prefeitura. O combate durou 2 horas que pareceram 2 dias. Lampião tentou 3 vezes organizar um ataque concentrado e 3 vezes foi repelido. Seus homens, acostumados a vitórias fáceis contra cidades despreparadas, começaram a fraquejar. Alguns já recuavam sem ordens, buscando a segurança da caatinga. O próprio Lampião foi atingido de raspão no ombro, o sangue manchando a camisa caque que era sua marca registrada. Foi quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja, que Lampião tomou a decisão que salvaria o resto de seu bando, mas destruiria sua aura de invencibilidade. "Retirada!" gritou ele, a palavra amarga como fel em sua garganta. "Retirada, desgraçados! Vamos sair daqui!" Os cangaceiros não precisaram ouvir 2 vezes. Recuaram atirando, carregando os feridos que podiam, deixando os mortos para os urubus que já começavam a circular no céu escurecido. Em Mossoró demorou alguns minutos para os defensores acreditarem que haviam vencido. Primeiro um, depois outro, começaram a sair das trincheiras, as armas ainda apontadas para a estrada agora vazia, exceto pelos corpos caídos. Então alguém gritou: "Ganhamos!" e a cidade explodiu em celebração. Homens se abraçavam chorando, alguns caíam de joelhos agradecendo a Deus, outros simplesmente ficavam parados, atordoados, incapazes de acreditar que ainda estavam vivos. Rodolfo Fernandes emergiu da trincheira principal, o terno antes impecável, agora sujo de terra e pólvora, o rosto marcado pelo cansaço, mas iluminado pela vitória. Quando chegou à igreja para buscar a família, Isaura correu para seus braços, e pela primeira vez desde que se casaram, 20 anos antes, ela ouviu chorar. "Conseguimos, Isaura", disse ele entre lágrimas. Mossoró não se curvou. Mas a vitória teve seu preço.
Além dos cangaceiros mortos, 2 defensores haviam perdido a vida. Um jovem vaqueiro chamado Miguel, que havia vindo ajudar da fazenda Bom Jardim, e um comerciante sírio, Calil, que mantinha uma pequena loja de tecidos na Rua do Comércio. Seus funerais, realizados no dia seguinte, reuniram toda a cidade numa mistura de luto e orgulho. Jararaca, capturado ainda vivo, mas gravemente ferido, foi levado para a cadeia. O que aconteceu com ele nas horas seguintes permanece controverso até hoje. Oficialmente, morreu dos ferimentos. Testemunhas sussurravam sobre um fuzilamento sumário, ordenado pelo delegado, justiça sertaneja aplicada sem julgamento. Seu corpo foi exposto na praça principal como aviso, até que Padre Mota insistiu num enterro cristão, argumentando que mesmo bandidos mereciam a misericórdia de Deus na morte. A notícia da vitória de Mossoró se espalhou pelo Nordeste como fogo em capim seco. Jornais de Recife, Salvador, até do Rio de Janeiro publicaram a história da pequena cidade que derrotou o invencível Lampião. Telegramas de congratulações chegaram de todos os cantos. O governo estadual enviou armas e munição. Tarde demais para a batalha, mas a tempo de garantir que Mossoró permaneceria defendida. Para Lampião, a derrota foi mais que militar. Era simbólica, psicológica. Pela primeira vez, o sertão havia visto que ele podia ser derrotado. Outras cidades começaram a se organizar, a preparar defesas. O cangaceiro nunca mais tentaria tomar uma cidade grande, limitando-se a fazendas isoladas e pequenos povoados. Anos mais tarde, pouco antes de morrer em Angico, ele teria confessado a Maria Bonita que Mossoró havia sido seu maior erro. Subestimei aqueles matutos, teria dito. Achei que dinheiro era tudo que defendiam. Não contei que estavam defendendo honra. Rodolfo Fernandes se tornou uma figura lendária, mas pagaria caro por sua fama. Opositores políticos o acusariam de usar a vitória para ganhos eleitorais. Foi perseguido, preso, exilado. Morreu anos depois, longe de Mossoró, mas até o último dia orgulhoso do que havia feito naquela tarde de junho. Em seu leito de morte, teria dito ao filho: "Muita coisa me tiraram, Antônio, mas ninguém pode tirar o fato de que quando Mossoró precisou, eu estava lá." A cidade transformou o 13 de junho em feriado municipal. Todo ano, uma encenação da batalha é realizada, com fogos de artifício simulando tiros, atores representando cangaceiros e defensores. Turistas vêm de longe para ver o espetáculo. Mas para os descendentes daqueles que estiveram lá, que seguraram armas com mãos trêmulas e encararam a morte naquela tarde quente, não é teatro. É memória viva, passada de pai para filho, de avô para neto. Dona Isaura viveu até os 93 anos. Até o fim, guardava o terço que rezara durante a batalha, as contas gastas de tanto uso. Contava da história para bisnetos que ouviam de boca aberta, sobre o dia em que vovô Rodolfo e os homens de Mossoró mostraram que coragem não é não ter medo, mas agir apesar dele. Lampião era homem, ela dizia. E homem, por mais terrível que seja, pode ser derrotado por outros homens se eles se unirem pela causa certa. Hoje, uma estátua de Rodolfo Fernandes fica na praça principal de Mossoró, olhando na direção de onde veio o ataque. Mas o verdadeiro monumento não é de bronze. São as histórias contadas em rodas de conversa, nos bares, nas calçadas, sobre o dia em que uma cidade disse não ao cangaço. Sobre o dia em que comerciantes viraram guerreiros, em que o medo se transformou em coragem, em que Mossoró escreveu seu nome na história com sangue, suor e pólvora. E assim termina a história do dia em que Lampião encontrou sua primeira e mais amarga derrota, não nas mãos de soldados treinados ou volantes experientes, mas de cidadãos comuns que decidiram que havia coisas pelas quais valia a pena lutar. O dia em que Mossoró provou que até reis podem cair quando o povo se levanta. O dia 13 de junho de 1927, quando o sol se pôs vermelho sobre o sertão, não apenas com sua luz natural, mas tingido pelo sangue e pela glória de homens que escolheram fazer história em vez de se curvar diante dela.